outubro nós temos a campanha do Outubro Rosa, que nós iremos abordar em breve, e é o mês também das crianças. E eu trago agora uma matéria muito legal, informativa, onde é voltada para pais e também os seus filhos. Vamos conversar agora com a psicóloga Cristiana Latessa, com uma pauta incrível. Curte aí. Pessoal, a matéria agora está sensacional. Se fosse você, não piscaria os olhos de forma alguma. Olha só, turma, mês de outubro, mês das crianças. Por isso, peço que prestem atenção nesta matéria. A maioria dos pais tem desejo instantâneo de proteger seus filhos. Natural. E é natural que os pais cuidem das necessidades dos filhos, como, por exemplo, se há febre, médico. Se há quebra de braço, então tem que ir correndo para o médico. Mas quando a criança começa a ter problemas na escola, com amiguinhos, ou quando ela não coopera e tem explosões de raiva inexplicáveis, o problema é outro. E aqui, para conversarmos um pouco sobre esse tema abordado inicialmente, eu trago minha querida, super profissional e sempre está junto a mim na tela do programa, minha querida psicóloga Cristiana Latessa. Tá sumida. Só você chamar, né? Aí você vem com filme Esqueceram de Mim. Claro. São igual as crianças. Não que pode. Às vezes são esquecidas aí nesses períodos aí pelos pais. Saudade de você. Também Tá tudo bem? Tudo bem. Aqui, ó. Tem muitas novidades para me contar hoje. A gente já ri um bocado antes de começar a pauta. E eu adoro quando você vem aqui, porque a resenha antes de começar a matéria é incrível. Mas tem tudo a ver também com o que está aí, né? Tem a gente tudo, precisa tudo nós entender vamos abordar isso. aqui hoje, né? Isso. Tem algumas coisas a ver, né? Na verdade, eu acho que a infância ela está sendo um pouco acelerada, né? E eles estão vivendo as coisas muito rapidamente. E os pais estão ficando um pouco para trás, né? Então a gente precisa também falar sobre isso. Então, Cris, é por aí que a gente vai começar. O que os pais devem fazer quando notarem uma mudança comportamental dos filhos? Então, a primeira coisa que a gente sempre deixa, né, para esses pais é o seguinte: mudança comportamental de que forma? Se for uma mudança comportamental que não esteja afetando a parte social, a parte escolar, a parte familiar, seja uma mudança comportamental mínima, conversa, sempre, diálogo, questionar o que essa criança está sentindo, procurar a escola, principalmente escola. Existem né? várias formas de manifestação. Várias né? formas de manifestação. Eu estou falando das pequenas. Como existem também as maiores, como, por exemplo, se isolar num quarto, não querer falar com ninguém, demonstrar comportamentos agressivos, né, se tornarem explosivos de uma hora para outra. Foi uma criança sempre super tranquila, super carinhosa e de repente a criança está explodindo. Também tem a fase hormonal, a gente precisa ver se também não está acelerando um pouco essa fase hormonal. As meninas agora estão menstruando com 10 anos. 10 anos? 10 anos, 9, 10 anos. Já tem precoces. Crianças menstruando, meninas menstruando com 9, 10 anos. Então, assim, tem uma questão hormonal também, mas a gente fala de mudança comportamental porque são gritantes essas mudanças. E muitas das vezes, né, por a gente ter um filho mais levado e esse filho começar a ficar mais introspectivo, a gente achar que isso é bom, né? Aí ele acalmou. Não, ninguém acalma de uma hora para outra. Algum problema, alguma coisa pode estar por trás disso aí. Pois é, Cris, eu estou aqui com algumas perguntas que eu acho que são bem pertinentes fazer para você. Quando é hora de disparar o alerta, como identificar sinais de... Vamos lá. Primeiro, transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade, vamos lá. Só para deixar claro, as crianças têm os mesmos problemas e os mesmos transtornos que os adultos têm. Alguns a gente consegue identificar com os mesmos sintomas, outros não. É mais complicado, não? Muito mais complicado. Você falou do transtorno de ansiedade, vou pular para o transtorno de humor só para você ter uma ideia. Tá. No transtorno de humor, no adulto, a gente percebe o quê? Uma tristeza e uma falta de motivação. Na criança é uma irritabilidade extrema. Então é completamente diferente. Completamente diferente. Sim. Essa criança até está desmotivada, mas ela não sabe explicar isso a você. Claro. E como ela não sabe explicar isso a você, você fica assim, gente, essa criança não quer fazer nada, tá preguiçosa, é o que não quer sair. E assim, a irritabilidade lá em cima. Quando a gente fala de transtorno de ansiedade, ele está muito ligado mesmo aos sintomas que os adultos apresentam. Sim. Né? Falta de ar, né, que é a falsa falta de ar, que é a hiperventilação, tremor, sudorese, insônia.
O sonho é um grande indício. Insônia, problemas para estudar a ponto da criança chorar, com medo de como ela vai sair na escola, o comer demais ou comer de menos. Também? A ansiedade é 880. A ansiedade não tem meio termo para ela, é 880. Ou vai lá em cima ou vai lá embaixo. Ou vai lá embaixo. Aquela agitação das pernas inquietas, eu sempre falo, o roer unhas. Gente, tem coisas que às vezes vocês estão aí tendo olhos nus e não percebem. Não percebem, porque são coisas que passam muito despercebido pelos pais acharem normal. Sim. E não é normal. Né? É normal roer unha, eu roía unha, Cristiana. A gente roía unha porque nós somos uma geração sem tratamento. Tem que falar a verdade. Adoro isso. Nós fomos uma geração em que negligenciaram o que estava acontecendo. Nos tornamos adultos inseguros, nos tornamos adultos com medo. Somos frutos do meio, né? Do meio. Então, assim, as crianças já apresentam quadro de medo, né? O medo infantil é uma das maiores causas de procura, por exemplo, no consultório. Nossa. Medo é um dos sintomas de ansiedade também. O medo excessivo, ele traz sintomas de ansiedade. Então, assim, a ansiedade é alerta, é preocupação. Mãe, tô preocupado se você vai sair e vai voltar para casa. Mãe, você vai me pegar na escola? Até medo, às vezes, Cris, de fazer uma atividade esportiva no meio da escola. É medo de estar no meio de muita gente. Também é algo que deve se perceber. Tudo. Então, assim, qualquer sinal que destoie de uma normalidade no contexto daquela criança... Tem que estar atento. Tem que estar atento. Pois é. Outro, Cris, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Vamos lá. As pessoas falaram que é o transtorno da moda. Não é que é o transtorno da moda. Hoje nós estamos muito mais capacitados para estar avaliando. Então, assim, sempre existiu? Sempre existiu. Só que sempre existiram pessoas que repetiram de ano muitas vezes lá atrás. Sim, sim. Só que essas pessoas não foram avaliadas também porque não existia avaliação. Não existia profissionais capacitados para estarem lidando com aqueles alunos, nem professores, muito menos. E hoje o que a gente vê é, o TDAH, na verdade, ele é o paciente hiperativo, ele é o agitado, ele pode ser só o hiperativo, ele pode ser só o desatento, mas muitas das vezes ele é os dois, o que causa a impulsividade. Pois é, quando tem as duas coisas, a pessoa o indivíduo já é identificado por outro aspecto. Por outro aspecto. Então, assim, tem 3 subtipos, a gente precisa estar o quê? Analisando. Né? Cristiana, mas meu filho sempre foi agitado. Tá, mas dentro de uma normalidade tudo bem. Se isso prejudica ele na escola, prejudica ele estudando, ele não consegue estudar ele não consegue sentar para estudar, ele não consegue prestar atenção, ele não tem foco. Procure ajuda. E dependendo do que é normalidade, né, Cris? Porque para mim, assim, muita coisa não é normalidade quando eles chegam para mim. E para os pais, a gente achava que era uma fase, ia passar. E as coisas não passam de uma hora para outra, elas demoram a passar. Porque quando chega a adolescência, que as pessoas as pessoas deixam de ser criança para entrar na fase pré-adulta, tudo muda. Tudo muda. E eles querem cobrar comportamentos que essas crianças nunca tiveram. Sim, sim. E aí você vai cobrar o quê de uma criança que sempre necessitou de ajuda, né? Porque assim, a gente está falando dos transtornos, passando numa geral, mas a gente tem que entender o seguinte, as comorbidades que esses transtornos trazem são enormes, verdade, tá? Verdade, o TDAH, verdade. por exemplo, não é para assustar ninguém, mas uma das comorbidades do TDAH é o uso de drogas, por causa da impulsividade. Com toda certeza eu ia falar que estava relacionado a isso. A impulsividade. Então, assim, a gente precisa ter um olhar diferenciado. E precisa procurar ajuda quando vê alguma coisa diferente. E que não é nada demais, né, gente? Hoje eu acho que 50% das pessoas que podem fazer terapia fazem terapia. E é de extrema importância, digo a você. Cristiano, uma pergunta que me veio que agora eu acho que você de casa deve estar tendo também. O que a falta de limites pode trazer para as crianças no mundo atual, Cris? Ela tem trazido agora, né? As crianças, elas estão numa fase em que elas podem tudo, né? E nós começamos a mostrar para essas crianças que elas podiam tudo, né? Porque, na verdade, o que aconteceu? A gente começou a tentar fazer o que não fizeram com a gente. Então, assim, eu não tive isso, eu vou proporcionar isso ao meu filho sem perguntar se eles queriam. Sim, sim. Eu acho que é o mais interessante. A gente não faz a pergunta se eles queriam isso ou não. Muito pelo contrário, a gente já vai ofertando. A falta de limites cria indivíduos que lá na frente vão ter problemas aonde? Com os colegas. Com toda certeza. Na convivência. Na convivência, sim, isso aí mesmo. Sim. Vão ter problemas uns com os outros, porque assim,
Eu tive limite na minha casa, vou ter limite com o outro. Então, eu não sei até onde eu posso ir. Exatamente. Né? Então, essa permissividade gera indivíduos também lá na frente com problemas de relacionamento. Não tem como a gente negar isso. O não tem que ser dito na hora certa, né, Cris? Eu falo que o não tem que ser dito sempre. Você é maldosa, Cris. Pelo amor de Deus. Não, o não tem que ser dito sempre. Não é porque eu posso fazer algo, mas se ele não é necessário naquele momento, eu tenho que dizer esse não. Eu falo que o não é que faz com que o indivíduo cresça, o não é que faz com que o indivíduo perceba que ele tem limite, o não é que faz com que ele entenda que ele tem que ter respeito ao outro. Quando eu não dou limite, ele não tem respeito ao outro. Isso aí é fato, isso aí é fato. Entendeu? Cris, olha só. Menos tela e mais presença afetiva. Como explicar aos pais o que falta para essas crianças? Isso é bem pertinente, né? Vamos lá, o que falta para eles é a presença dos pais, mas presença. Presença de qualidade. Eu não falo de quantidade. Quando eu falo presença, Cristiano, eu trabalho o dia inteiro. Eu entendi o que você quis falar. Não tenho tempo para ficar com meu filho. Como assim você não tem tempo para ficar com seu filho? Eu trabalho o dia inteiro, mas chego a casa, a primeira coisa que eu faço é perguntar à minha filha como foi o dia dela. Se você pegar meu telefone, eu já liguei 4 vezes, eu acho, para ela. Ela tá aqui. Né? Ela chegou, não vi. Ela tá ali. Ela entrou pro outro lado do estúdio ali. Então, eu pergunto o tempo todo como foi na escola, como que tá. Eu chego a casa, quero saber como tudo foi. Por quê? É um momento que eu tenho de qualidade para dar a ela. Claro. Vir aqui era um momento de qualidade que eu podia dar, até porque eu volto para o consultório hoje. Então, assim, quando a gente fala da tela, é muito mais fácil eu dar um telefone na mão da criança porque eu preciso resolver alguma coisa. Mas tipo também... Assim. E eu ouço isso, tá? Os pais cada vez mais falando isso. Então me diz agora, não na pele de uma psicóloga, mas na pele de uma mãe. Como dar um exemplo, Cris? Sendo exemplo. Eu não tenho como dar um exemplo sem ser exemplo. Eu não posso querer que meu filho coma brócolis se eu não como. Fato. Eu não posso querer que meu filho seja educado se eu trato mal o porteiro do meu condomínio. Eu não posso querer que meu filho estude se eu mostro em casa que estudar não valeu a pena. Ele vai ser o exemplo do que ele vê e do que ele convive. Isso, nós somos reflexo do meio. Voltamos a falar isso. Fato. Então, assim, fulano de tal é muito educado. Olha o pai e a mãe de fulano de tal. Agora me diz, Cristiano, pra gente finalizar aqui, o que esperar do futuro das nossas crianças atuais? Então, a gente espera que os pais vejam os filhos que eles estão criando. Eu acho que o que mais me deixa preocupada é a permissividade que tem sido direcionada a essas crianças. Elas podem tudo, né? E a gente está no mês, né, do Dia das Crianças, a gente está num mês em que a gente precisa fazer um alerta, né, sobre a educação, sobre o emocional dessas crianças, mas principalmente o que elas mais precisam, o que eu mais ouço no consultório. Eu queria que minha mãe ou meu pai ficasse mais comigo. Eu queria que minha mãe e meu pai tivessem um tempo de ir ao cinema comigo. Eu queria que minha mãe e meu pai, né, parassem de brigar e estivessem comigo. Fossem mais presentes. Fossem mais presentes. O que eu espero para essa geração que vem agora é uma geração diferente da anterior. Tá? Eu tenho achado eles melhores. Eu acho olha que nós estamos na geração Z. Mas eu tenho achado eles melhores. Que bom. Melhores, com mais medo. Mas eu vejo que o medo veio também por causa da pandemia. A pandemia trouxe uma questão do medo. Como ela trouxe uma questão do medo, o que acontece? Essas crianças estão com medo. Então, elas estão com medo de algumas coisas. Eu já vejo elas conversando sobre coisas que eram tabus pra gente, como droga, sexo, seja o que for. Amor. Mas de tudo. Mas de uma forma o quê? Com muito mais zelo. Eles muito mais preocupados. Tem mais cuidado para falar, né? Muito mais preocupados com isso. E vejo uma geração mais carinhosa. Que bom, Cris, que bom. Muito Você, mais enquanto psicóloga, falar muito isso. mais carinhosa. Eu vejo as crianças chegam, as crianças abraçam. As crianças estavam muito, há 5, 6 anos atrás, estavam de uma forma diferente. Mais distantes. Mais distantes. Eu acho que a geração de agora, de pais de agora, foi uma geração que tomou um baque. Né, na pandemia, com medo, acho, de tudo acontecer, da gente perder. Exatamente. E a gente quis estar mais perto, mas eu ainda vejo eles um pouco distantes. Não adianta eu estar aqui em casa, a criança dentro do quarto com a tela, eu lá fazendo o que eu tenho que fazer e não ter contato nenhum. Eu prefiro os 5 minutos em que a gente senta, abraça, deita, beija. Conversa. E acabou. Conversa e vai embora. Então, eu acho que o que falta, o que eu espero dessa geração é uma geração mais consciente. Né, de que o outro também existe, né? A geração anterior foi uma geração que passou por cima de tudo, passou por cima de todo mundo.
Bem, se pudesse ficar conversando com você o programa inteiro, mas a gente tem que tocar a reta aí que o programa tem que seguir. Mas eu amo quando você vem aqui. Estou à disposição. Sempre. E aqui é seu cantinho sempre, tá? Tudo de melhor pra você. Obrigada, meu querido. Um beijo. Obrigada. Só tá ali sentadinha ali. Daqui a pouco eu vou dar um beijo nela, mas um beijo gigante a todo mundo lá, tá? Beijo na Obrigada família, mesmo, que eu obrigada a gosto você, obrigada a Patrícia pelo carinho que vocês têm comigo e com a minha família. Sempre, tá? vocês são queridos E um feliz demais. Dia das Crianças aí para minhas crianças, para as crianças todas que estão nos assistindo. Os que não deixaram de ser criança, né? Nós. Eu não deixei, Nem porque eu tô eu. lá o tempo inteiro ficando da idade. E quando a gente se junta, a gente vira criança. Não é, Cris? Essa matéria incrível, eu tenho uma diquinha para dar para vocês antes de terminar esse bloco. É rapidinho. Hoje é dia da minha página no jornal J3 News, impresso para vocês em campus e região, em todas as bancas e também online desde já em nosso portal de notícias. Entra aqui agora para você ver lá. Quando você entra no nosso portal, lá embaixo tem todos os meus colegas e tem também o meu rostinho. Se você clicar no meu rosto lá embaixo no portal, você vai entrar no meu histórico. Então lá você vai conferir todas as minhas páginas. Hoje eu tenho 2 páginas no J3. Tem uma página minha, tradicional de todos os domingos, e tem uma página extra com o lançamento da Sidecar Mecânica Geral. Então, hoje a gente tem 2 encontros no J3 News. Eu espero vocês no jornal, tá joia? Então a gente tá juntinho também na TV e no jornal, todos os domingos, já há quase 30 anos. Beleza? Fica comigo, hein? Tô voltando no próximo bloco com mais programa.